Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML. A nossa segunda aula relacionada a diagrama de atividades, um diagrama também pertencente ao grupo de diagramas estruturais. Hoje eu vou passar a vocês um pouco sobre os componentes básicos deste tipo de diagrama, ou seja, os elementos que são mais utilizados na montagem do diagrama de atividades, beleza? Bom, eu me recordo que ao término da aula anterior, eu havia passado para vocês este último tópico, que era condizente aos componentes mais utilizados, que são os componentes de ação, nó de decisão, fluxo de controle, nó inicial e nó final, ou nó de início e nó de término, beleza? E aí eu prometi a vocês que eu traria algumas cositas a mais, se podemos dizer assim, e que eu traria algumas imagens também, exemplificando já para abrir um pouco a mente, né, expandir os horizontes e, quando nós formos fazer a prática, ter uma percepção e um entendimento maior, tá bom? Então, o primeiro tipo de símbolo ou de elemento no qual eu vou falar para vocês, obviamente, é o símbolo de início, beleza? Bom, o símbolo de início ele é representado com uma bola, por bem dizer, ou um círculo, no qual ele é totalmente preenchido, beleza? Bom, o que ele significa? Representa o começo de um processo ou fluxo de trabalho de um diagrama de atividades. Ele pode ser usado por si só ou com um símbolo de nota que explica o ponto de partida, beleza? Ou seja, eu posso utilizar esse símbolo apenas ou incrementá-lo juntamente a uma nota, explicando que ali é o início de uma atividade, ou que é início de diagrama, ou que é início de um serviço, ou início de qualquer outra coisa que nós precisamos desenhar, beleza? Então já anota aí no caderninho de vocês, papel e caneta, que esta bolinha preta ela é o símbolo de início do diagrama de atividades, tá bom? Segundo símbolo, ele é o símbolo de atividades. Aqui eu trouxe um print em inglês, né? Está escrito como um act, mas seria atividades. Indica as atividades que compõem um processo modelado. Estes símbolos, ou como vocês preferirem, estes elementos, incluem descrições breves dentro da forma. São principais componentes de um diagrama de atividades. Por quê? Porque é dentro deste símbolo, deste retângulo com as bordas arredondadas, que eu vou acrescentar as atividades que vão acontecer e que eu estou ilustrando. Então, por bem dizer, este símbolo aqui, ele é o que mais vocês vão estar utilizando dentro do diagrama, beleza? Toda atividade, todo processo, toda representatividade de atividade que vocês forem ilustrar, tecnicamente vai estar escrito dentro deste símbolo aqui, beleza? O próximo, vocês já conhecem muito bem, é o símbolo conector. Nós praticamente estamos utilizando desde o primeiro diagrama. E ele mostra o fluxo de direção ou fluxo de controle da atividade. Uma seta de entrada inicia um passo de uma atividade. Uma vez que concluído o passo, o fluxo continua com a seta de saída. Então aqui nós estamos fazendo o símbolo conector, beleza? Conectando uma atividade a um processo, uma entrada de informação a uma atividade. Isso nós vamos entender quando nós formos fazer os desenhos, né? Quando nós formos fazer as ilustrações, beleza? Aí nós temos alguns outros aqui que já começa a ficar bem diferente do que nós já acostumamos a trabalhar, do que nós já vimos até aqui, e é um deles, que é o símbolo de junta barra de sincronização. Então aqui, tecnicamente, são duas coisas, ou pode ser chamado de duas coisas, tá? Combina duas atividades simultâneas e reintroduz em um fluxo onde apenas uma atividade ocorre por vez. Representado por uma linha expressa vertical ou horizontal. Isso daqui é variável. Aqui eu estou mostrando para vocês é horizontal. Assim, adiantando, né? Eu dei o exemplo da aula anterior sobre um carrinho de compra, onde eu posso fazer ali tecnicamente a escolha do tipo de pagamento que eu quero fazer para o produto ou para o alimento que eu estou comprando, tá? Então, tecnicamente, são várias atividades, porém,
o resultado ele sai como único, né? Eu posso ter várias entradas ali de tipo de pagamento, então tudo pode ir para o mesmo lugar, o mesmo serviço, um exemplo, tá? Tanto verificação de pagamento por Pix, quanto crédito, débito, boleto e seja mais o que tiver. Porém, a saída vai ser aquela que eu fizer a escolha. Então, tecnicamente, seria uma representação nesse sentido aqui, tá bom? E aí, por que pode ser vertical ou horizontal? Porque depende da forma que você está ilustrando. Depende da forma que o fluxo do diagrama está sendo seguido, tá? Então, se eu estou fazendo um diagrama que ele está correndo mais na vertical, então eu vou fazer um desenho na vertical. Se eu estou fazendo um desenho, uma ilustração que está correndo mais na horizontal, eu vou utilizar o símbolo em horizontal. Então, segue mais ou menos nesse sentido, por isso que existe um ou outro, né? Ou, às vezes, até ambos, dependendo do tamanho do diagrama e do tipo de atividade que você está fazendo, você pode direcionar um determinado caminho para horizontal, um determinado caminho para vertical, então isso daqui acaba fluindo bastante também. Bom, outro símbolo que também vocês provavelmente nunca viram é o símbolo de garfo. E calma que ele é sim diferente do anterior, tá? Olha só, o anterior, as setas acima, elas são espaçadas, né? Ou seja, elas são nas pontas. E a seta da parte de baixo, ela é no meio, beleza? Aqui é invertido, olha só, a seta de cima que é no meio e as setas de baixo que são nas extremidades, ou seja, são nas pontas, tá bom? Então, tem diferença aqui sim. Beleza. E aí, para que serve esse símbolo de garfo aqui? Olha só. Divide o único fluxo de atividades em duas atividades simultâneas. É simbolizado com várias linhas com setas de uma junção. Ou seja, quando eu estou em um determinado fluxo, porém, a partir daquele momento, aquele determinado fluxo, ele segue várias direções, ou seja, ele faz determinadas funcionalidades simultâneas, tá bom? Então, eu faço a utilização desse carinha aqui. Bom, não está escrito aqui, mas assim como o anterior, eu também posso fazer a utilização tanto na vertical quanto na horizontal também, beleza? Já o nosso próximo símbolo é o símbolo de decisão. Inclusive, esse símbolo aqui ele é bastante utilizado em fluxograma. Nós vamos ver bem adiante aqui no curso, tá? Então, vocês já podem ter entendimento a partir daqui. E lá no fluxograma, vocês já saberem como funciona, para que serve e como utiliza. Então, vamos lá, olha só. O símbolo de decisão, ele representa, obviamente, uma decisão e sempre tem pelo menos dois caminhos ramificados e contexto de condição, permitindo aos usuários visualizarem opções. Este símbolo representa a ramificação ou fusão de diferentes fluxos, com o símbolo atuando como um quadro de container. Então, olha só, o símbolo de decisão ele sempre terá duas saídas. Por quê? Porque o mínimo que nós podemos fazer para cada uma das decisões é quero ou não quero, posso ou não posso, vou ou não vou, certo ou errado, sim ou não, um ou dois e assim sucessivamente. Então, o mínimo esperado de uma decisão é duas respostas, beleza? Obviamente, haverá casos que há mais de duas respostas, isso é fato, porém, o mínimo são duas. Então, por exemplo, deseja continuar a solicitação para preencher o formulário? Sim ou não? Gostaria de fazer o download do arquivo em .pdf? Sim ou não? Continuar ou cancelar, por exemplo. Então, esse símbolo ele é bastante utilizado justamente nesse contexto, beleza? E aí, obviamente, ele vem aqui com um quadro de container que são aquelas atividades que nós vamos desenhar após, né? Ou seja, após a decisão tomada, o que será feito, tá? E lembrando que para cada decisão existe também um quadro de texto, no qual nós vamos explicar ou vamos argumentar o que é aquela decisão, né? Então, nós vamos pegar ali um quadrinho de texto e falar em cima daquela linha de decisão para que ela serve ou o que ela faz ou para onde ela leva, beleza? O próximo símbolo é aquele que eu mencionei lá no primeiro do início, né, que é o símbolo de nota. Ele permite os criadores ou colaboradores do diagrama comunicar mensagens adicionais que não se encaixam dentro do próprio diagrama, ou seja, espécies de comentários, tá bom? Então, você pode acrescentar observações, notas literalmente do que cada parte ou cada contexto ali está fazendo. Então, por exemplo, está desenhando algo que é muito técnico, aí envolve serviço, API, aí precisa falar sobre
campos, JSON, parâmetros, tipos de dados, regras, máscara de entrada, qualquer outra coisa nesse sentido, você acrescenta como nota para apenas deixar mais explícito ou detalhar mais aquilo que já vai estar legal, tá bom? Não que quando você vier a fazer uma apresentação, você vai precisar falar sobre isso, mas para que as pessoas mais técnicas elas vejam que existe aquilo e como as coisas irão funcionar no momento do desenvolvimento, por exemplo, tá? Inclusive é esse símbolo de nota que você vai colocar lá no início, juntamente ao símbolo de início, beleza? Outro símbolo também que é bem bacana aqui é o símbolo de enviar sinal, que ele indica se o sinal está sendo enviado a uma atividade recebedora, tá bom? Ou seja, eu tenho uma integração no qual o meu sistema recebe dados. Então eu vou fazer o quê? O símbolo do sinal para sinalizar que está enviando dados de atividade para aquilo, beleza? Símbolo de receber sinal demonstra a aceitação de um evento. Após o evento ser recebido, o fluxo que vem desta ação é concluído, ou seja, o sistema de integração enviou o sinal, o outro sistema que está recebendo tem o recebimento do sinal, ou seja, um conecta ao outro, ou seja, um liga ao outro, tá bom? Símbolo de história rasa, pseudo-estado. Isso daqui é diferentíssimo, né? Parece inclusive um símbolo de aterrissagem de helicóptero, mas não vamos nos perder aqui, não vamos desfocar, dando continuidade. Esse símbolo aqui, pessoal, ele representa a transição que invoca o último estado ativo. Opa, peraí, isso daqui ficou mais complexo, né? Vamos lá. Vão haver possibilidades ou vão haver ocasiões no qual você vai representar uma determinada atividade, aquela determinada atividade vai ser encerrada, porém, algumas ocasiões vão invocar aquela mesma atividade para ser refeita novamente, ou para ser transcrita, ou para ser vista, ou para ser executada, como vocês preferirem, beleza? E aqui esse ponto, né, ou este símbolo em H, ele vai fazer uma invocação do último estado ativo. Como assim? Ainda não entendi, tá bem complexo. Calma que nas aulas práticas você vai entender melhor fazendo passo a passo. Mas para vocês não saírem daqui com interrogações na cabeça, tá bom? Vamos imaginar aqui o status de um sistema onde você pode ficar online, ocupado, ausente ou invisível, beleza? Isso são estados de atividades, beleza? Quando eu estou trabalhando, eu estou online. Quando eu estou ocupado em reunião, eu vou atribuir ocupado. Quando eu estiver em almoço, alguma coisa no incentivo, vou ao banheiro, eu vou por ausente. Quando eu já tiver feito a minha carga horária, eu vou colocar invisível ou eu vou deslogar, né, o desconectado. Esses estados, eles vão ter ali as suas ocasiões específicas, porém haverão ocasiões ou outras atividades que você vai precisar invocar esses estados. Como assim? Vamos lá. Eu estou dentro do meu sistema e eu estou como online, tá bom? E aí, por acaso, cai um chamado para mim fazer o atendimento. Se eu estou fazendo atendimento de um determinado chamado, eu já não estou mais online disponível, né? Por quê? Porque eu estou fazendo uma determinada atividade, eu estou fazendo uma determinada tarefa. Ou seja, automaticamente o meu estado que é online ou disponível, ele, após eu atender a ligação, vai passar a ser como ocupado, né? Ou indisponível, porque eu estou fazendo ali uma tratativa. Então, a mudança de estado ela vai acontecer. Esse símbolo ele pode ser usado para isso, para representar uma atividade e invocar um estado automaticamente. Da mesma forma que quando eu fizer o encerramento dessa ligação, né, deste chamado, automaticamente aquele meu estado que estava como ocupado ou invisível volta a ser o quê? Online disponível, beleza? Então, essa mudança de estado, invocação, é pertinente a essas coisinhas assim nesse sentido, tá? Vou tentar trazer bastante exemplo voltado a isso daqui para vocês pegarem bem, beleza? Mas para vocês não saírem com a interrogação na cabeça desta aula sobre o que é esse símbolo de aterrissagem de helicóptero aqui, tá bom? Lembrando que é o pseudo-estado, beleza? Outro símbolo bem bacana também é o símbolo de opção em loop,
que permite o criador modelar uma sequência repetitiva dentro de um símbolo de opção em loop. O que é um loop, galera? Loop é nada mais do que uns passos que vão ficar sendo repetidos continuamente até uma determinada solução. Vamos lá. O que é um loop dentro de uma atividade? Então vamos colocar aqui algumas ocasiões sistêmicas para a gente ir pegando o andar da coisa. Vamos pensar que o loop ele pode ser ali a tentativa de pagamento de algo que eu estou comprando ou de algo que eu esteja comprando, tá? Então vai haver ali a solicitação do número de cartão, vai haver ali a possibilidade de parcelamento, números de vezes, vai haver também ali o local onde vai ser entregue, né? Então você vai ter que colocar o endereço de entrega e você vai fazer o processamento para finalizar o pagamento. Se alguma dessas opções no qual eu mencionei acontecer de dar um problema, seja por falta de saldo, cartão bloqueado, às vezes o cartão não é de crédito, é só débito, ou o endereço está errado, o CEP ficou errado, enfim, algumas outras coisas nesse sentido, o loop ele vai ficar acontecendo e vai ficar processando, reprocessando, voltando para aquele determinado local do problema, processando de novo, até que você consiga solucionar e ele finalizar, tá bom? Então, isso é um loop. Beleza, deu erro no cartão, eu vou ter que o quê? Voltar no cartão, preencher de novo. Processou, deu erro no cartão, vou ter que voltar. Deu erro no cartão, vou ter que voltar, até que seja concluído. Isso é um loop, beleza? Então, este símbolo aqui, ele é uma representação nesse sentido em loop, tá bom? Obviamente que há outras opções, né? A gente sabe que, dependendo do que a gente estiver fazendo aí, muitas coisas são enquadradas como isso, mas também para vocês não saírem com a interrogação na cabeça e já sair com um exemplo aqui, mais ou menos, do que é e como funcionaria, tá bom? E aí nós temos o símbolo de fluxo final. Obviamente, ele não é o símbolo do X-Men, tá bom? Isso daqui é o símbolo de fechamento de fluxo, beleza? Representa o final de um fluxo de processo específico. Ou seja, este símbolo não deve representar o fim de todos os fluxos de uma atividade. Nesse caso, use o símbolo de término. Então, olha só, o símbolo de final de fluxo não é o símbolo de término do diagrama, beleza? Isso daqui é onde ele representa o final de um fluxo ou final de uma atividade, beleza? Então, o símbolo do X-Men, ele representa o final de uma atividade, tá bom? Diferente do outro que nós veremos daqui a pouco, tá? Mas aí nós temos o texto de condição, que é aquele textinho descritivo que eu mencionei, que faz junção a o símbolo de condicionamento, né, de sim ou não, certo ou errado, vou, não vou, aceito e não aceito, beleza? Que você vai descrever especificamente o que é, para onde leva ou o que vai fazer aquilo, aquela determinada condição, tá bom? E aí, por fim, nós temos o símbolo de término, que, de novo, é diferente do símbolo do X-Men, que é final de fluxo. Um vai representar o final do fluxo de uma atividade e o de término vai representar tecnicamente o término do diagrama. E aí, diferente do símbolo que nós vimos lá no início, que é apenas um ponto preto, este daqui é um ponto preto com um determinado círculo. E aí, se nós recapitularmos na última aula que tivemos, eu falei um pouquinho aqui, ó, olha só. Símbolo inicial é representado por um círculo preto, que seria esse daqui. E o símbolo final, ele é o representado por um círculo preto delineado, que é este último que nós acabamos de fazer a visualização aqui, beleza? Então, pessoal, esses são alguns elementos dos quais nós vamos utilizar bastante. E eu digo assim, nós vamos utilizar bastante, não levando em consideração apenas o curso, apenas as instruções, apenas os diagramas que nós vamos criar no passo a passo, mas eu estou levando em consideração o cotidiano. Dia a dia, vocês atuando, trabalhando dentro da área e tendo de fazer as ilustrações e representatividades usando este tipo de diagrama, beleza? Então, são os elementos que vocês vão estar levando aí para o resto da vida se vier a trabalhar com diagramação ou prototipação, dependendo do contexto também enquadra diagramas, tá bom? Então eu espero que vocês estejam entendendo.
principalmente que vocês estejam gostando. Eu gostaria de reforçar mais uma vez que aqui, para quem está acompanhando pelo YouTube, nós temos o Valeu Demais. Então, se essas aulas estão sendo úteis a você, se estão ajudando você na faculdade, se estão ajudando você a entender em algum sentido, não deixe de contribuir caso vocês possam, tá bom? Se não puder também, só a presença de vocês, o engajamento de vocês, o like de vocês já é o suficiente, mas fica ao coração de vocês e a critério de vocês, caso vocês queiram ajudar o canal a continuar no ar e, obviamente, a crescer e trazer ainda mais conteúdos de tecnologia e futuramente novos cursos relacionados a vocês, tá bom? Não vou me estender tanto, a aula já está bem longa, então eu vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus e até breve.